Olá, alunos do primeiro ano, professora Luciana de Matemática. E na aula de hoje continuaremos a estudar as relações ou razões, trigonométricas no triângulo retângulo, só que agora aplicadas em problemas, aplicadas em situações de problemas. Vamos utilizar as mesmas fórmulas, a mesma tabela, ok? Então vamos lá. Deixa eu passar o slide. Exemplos. Número 1. Um foguete é lançado de uma rampa situada no solo, sob um ângulo de 30 graus. A que altura encontra-se esse foguete após percorrer 8 quilômetros em linha reta? Então, temos aí um triângulo retângulo, embora ele não tenha aquele quadradinho ali no cantinho, nós vemos que é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, portanto, podemos aplicar essas relações. E aí, o problema fala pra gente que um foguete é lançado de uma rampa, e aí ele forma com esse solo, ao percorrer esses 8 quilômetros, um ângulo de 30 graus. E aí ele pede que nós calculemos a altura em que se encontra esse foguete após percorrer esses 8 quilômetros, Então, temos ali um lado x, o outro lado mede 8 quilômetros, o nosso ângulo de 30 graus. Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar as medidas que nós temos, como cateto oposto, hipotenusa ou cateto adjacente. É a primeira coisa que nós temos que fazer. Vamos começar ali do 8 quilômetros, aquele lado é o lado maior do triângulo, A gente consegue verificar isso só de olhar. Além disso, é o lado que fica em frente, do lado oposto ao ângulo de 90. Portanto, ele é a nossa hipotenusa. O lado que mede x é aquele lado que fica do lado contrário, do lado oposto ao ângulo de 30 graus, Então, ele é o nosso cateto oposto. Então, eu tenho medidas de cateto oposto e hipotenusa. Vou verificar em qual das três fórmulas eu utilizo juntos os valores de cateto oposto e hipotenusa. A única deles que vai servir para a gente é a fórmula do seno, Por quê? Porque é a única fórmula em que utilizamos juntos cateto oposto e hipotenusa. Nas outras duas, cosseno e tangente, precisamos do valor do cateto adjacente. Esse valor não é dado para a gente nesse problema. Então, só podemos utilizar o seno. Nosso ângulo é de 30 graus, então teremos seno de 30 igual. Agora, o que eu sempre falo, temos que observar a ordem da fórmula. Se lá na fórmula do seno, em cima é medida do oposto, embaixo hipotenusa, não podemos mudar essa ordem de forma alguma, ok? Então, em cima, o x, embaixo, o 8. Agora, seno de 30, vou consultar na tabela, Seno de 30, 1 sobre 2. E a gente repete o x sobre 8. A partir daí, a gente faz aquele cálculo da proporção, aquela multiplicação cruzada. 2 vezes x, 2x igual. 1 vezes o 8, 8. X igual. Esse 2 que está multiplicando o x, ele vai descer, ele vai ficar embaixo do 8 para fazer a divisão. 8 dividido por 2, 4. Vamos para o próximo exemplo. Quando o Sol se encontra a 45 graus acima do horizonte, uma árvore projeta sua sombra no chão, com um comprimento de 15 metros. Determine a altura dessa árvore. Então, temos ali, o ângulo de 45 graus, a distância de 15 metros, e ele pede que nós calculemos a altura, esse H, a altura da árvore. Então, a primeira coisa que a gente faz, identificar os valores que nós temos. O que eles são? Hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. Vamos começar identificando lá o H, aquele é o lado do triângulo que fica do lado oposto ao ângulo de 45 graus, Então, do lado oposto, ele é o nosso cateto oposto. O lado que mede 15 é aquele lado que faz parte da abertura do ângulo, ele ajuda a formar o ângulo, esse lado dele. Portanto, ele é o nosso cateto adjacente. Então, tenho medidas de cateto oposto e cateto adjacente. Vamos verificar ali, então, em qual das três fórmulas utilizamos juntos os valores de oposto e adjacente. Apenas na tangente,
No seno e no cosseno, eu preciso do valor da hipotenusa. E nesse problema ele não me deu o valor da hipotenusa. Então aí eu só consigo utilizar a tangente, ok? Ângulo de 45, tangente 45 igual. Sempre observar a ordem da fórmula. Em cima, cateto oposto, lá na nossa fórmula. Então, em cima fica o H, embaixo adjacente, então embaixo 15, ok? Tangente 45. Consultando lá na tabela, podemos ver que o valor da tangente de 45 graus é o 1, né? E a gente repete altura sobre 15. Para a gente poder fazer aquela multiplicação que fizemos no problema anterior e em todos os outros, né? A gente vai precisar completar esse lado que tem o 1. Então, a gente coloca um tracinho, né, fracionário e coloca o 1 embaixo, só para a gente poder fazer a multiplicação. Colocando 1 na parte de baixo não dá diferença alguma no resultado final, ok? Agora sim, procedemos com a multiplicação. Uma vez o H, H igual. Uma vez 15, 15. Pronto. A altura pedida, a altura da árvore, 15 metros. Moleza esse, né? Vamos ao próximo. Na ilustração a seguir, temos uma torre de transmissão de imagens. A torre é perpendicular ao plano. Perpendicular, gente, é que forma um ângulo de 90, tá? O cabo de sustentação forma com a superfície plana do solo um ângulo de 60 graus, como nós vemos o ângulo ali na figura, e a distância entre a torre e a extremidade do cabo no solo é de 60 metros. Então, vemos aí o ângulo de 60 e a distância entre a torre e esse cabo, 60 metros, ok? Qual a altura da torre em metros? E aí ele deu um dado para gente. Use a aproximação raiz de 3, aproximadamente 1,73. Esse valor a gente vai utilizar no final, depois, ok? Vamos iniciar como sempre iniciamos. Ele pede que nós calculemos a altura da torre, ou seja, o x vai ser ali na altura, né? Agora eu tenho lá o x e os 60 metros. Preciso identificar o que eles são. Vamos começar pelo x. O x é aquele lado que fica em frente do lado contrário ao ângulo. Em frente do lado contrário, do lado oposto, é o nosso cateto oposto. O lado que mede 60 metros é aquele lado que faz parte da abertura do ângulo, né? Participa da abertura do ângulo. Então, ele é o nosso cateto adjacente. Então, tem o cateto oposto, cateto adjacente. A única das três fórmulas que vai ser possível utilizar é a tangente, né? É a única delas em que nós utilizamos juntos os valores de oposto e adjacente, né? Em todas as outras eu preciso da hipotenusa, que não aparece aí para mim, ok? Então, ângulo de 60 graus, tangente 60 igual. Sempre observando a ordem da fórmula. Em cima, cateto oposto, então em cima o x, embaixo 60. Consultando lá na tabela o valor da tangente 60, raiz de 3 igual, e repetimos o x sobre 60. Nesse caso, também vamos ter que colocar aquele 1 na parte de baixo da raiz de 3, só para fazer a multiplicação, tá? Colocamos o tracinho fracionário e colocamos o 1, só para fazer a multiplicação. Então, uma vez o x igual, 60 vezes raiz de 3, lembrando do comentário que eu fiz na aula anterior, né? Nunca podemos multiplicar um número que está fora da raiz por um número que está dentro. Então, aí, de forma alguma, eu posso multiplicar o 60 pelo 3. Então, aí eu só junto os dois. 60, raiz de 3. Só que aí, ele dá um valor lá pra gente, lá no enunciado, né? Dado, use a aproximação, raiz de 3, aproximadamente 1,73. Então, gente, é o seguinte, se no enunciado ele não der o valor aproximado da raiz de 2 ou da raiz de 3, o resultado final seria esse aí, se ele não tivesse dado aquele valor pra gente, 60 raiz de 3. Mas como o problema é sobre a altura, né, nesse tipo de problema, eles costumam dar pra gente o valor da raiz, para a gente poder achar o valor inteiro, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? X é igual. Ali naquela resposta, o 60 raiz de 3
é o mesmo que 60 vezes raiz de 3. Se o valor da raiz de 3 aproximado é 1,73, então eu só vou multiplicar 60 vezes o valor da raiz de 3, que é 1,73. X é igual a 60 vezes 1,73, 103,8 metros, ok? Resolvi igualzinho, só no final utilizei aquele valor dado para efetuar a multiplicação. Vamos para o quarto e último exemplo. Calcule a altura do prédio. Dado, use a aproximação, como no problema anterior, né? Raiz de 3, aproximadamente 1,73. Vamos utilizar esse valor apenas no final, ok? Então, temos ali, né, uma figura, ele pede que nós calculemos a altura X desse prédio. O prédio, como nós vemos, forma com o solo um ângulo de 30 graus, né? A distância do prédio para esse ponto que inicia a formação do ângulo, 60 metros. Então, vamos identificar o x e o 60, o que eles são para a gente nesse problema. Vamos começar do x. O x é aquele lado do triângulo que fica do lado contrário ao ângulo, do lado oposto. Portanto, ele é o nosso cateto oposto. O lado que mede 60 é aquele lado que participa da abertura da formação do ângulo, né? Dos dois ângulos. Então, ele é o nosso cateto adjacente. Cateto oposto e cateto adjacente, tangente, né? Só consigo utilizar a tangente aí. Ângulo de 30, tangente 30 igual. E observando a ordem. Em cima, a medida do cateto oposto, então em cima é o x, embaixo o adjacente, embaixo 60. Tangente 30, vamos consultar lá na tabela. Tangente 30, raiz de 3 sobre 3. E repetimos o x sobre 60. A partir dali, vamos fazer aquela multiplicação cruzada. 3 vezes x, 3x, 60 vezes raiz de 3. Lembra? Não posso multiplicar. Um está dentro da raiz, outro está fora. Então, só junto os dois. X igual. Aquele 3 que está multiplicando o x, ele vai passar para baixo do 60 raiz de 3 para fazer a divisão. Porém, na divisão vale a mesma regra da multiplicação, tá? Então, ali aquele 3 que está na parte baixa, ele só vai poder dividir o 60. Por quê? Porque os dois estão fora da raiz. Então, 60 dividido por 3, 20. A raiz de 3, aquele 3 que está dentro da raiz, eu não posso dividir pelo 3 de baixo, porque um está fora da raiz e outro está dentro. Então, aquela raiz de 3, eu só vou repetir. Mas aí, a resposta final, x igual a 20 raiz de 3. Porém, quando a gente olha lá para o enunciado, ele dá o valor aproximado para a gente da raiz de 3, né? 1,73. Então, teremos que fazer o mesmo cálculo do problema anterior. Aquele 20 raiz de 3, ele está multiplicando a raiz de 3, né? Então, ali, na verdade, é 20 vezes raiz de 3. Se é 20 vezes raiz de 3 e a raiz de 3 vale 1,73, então, nós vamos fazer 20 vezes 1,73. Fazendo essa multiplicação, 34,6 metros. Essa é a altura do prédio. Ok, gente? Deixei exercícios deste tipo lá na plataforma, tá bom? Qualquer dúvida, só deixar a perguntinha lá, tá bom? Então, até a próxima aula.